Bom, então agora eu vou fazer umas questões de anagramas com restrição. Mais especificamente, aquelas questões em que o examinador pede para a gente o número de anagramas que começam ou que terminam por uma letra específica. Para esse tipo de questão, eu gosto muito de trabalhar com as questões da banca Quadrix. Quadrix tem uma variedade muito grande de questões de anagramas com restrição, cujo nível de dificuldade não é assim tão elevado, que são muito boas para quem está começando os estudos de anagrama, porque a gente sabe que a gente não vai começar com as questões FGV, né, galera? A gente vai começar com as questões um pouco menos dificultosas. Tá? Então vamos lá. Julgue o item. O número de anagramas da palavra bruxismo, que tem as vogais juntas, é igual a 4.230. Então é para a gente verificar se essa afirmação é certa ou errado. Vamos escrever aqui a palavra bruxismo. Quando a questão nos fala, né, sobre anagramas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar o número de letras que formam a palavra. Então, aqui na palavra bruxismo, a gente tem 8 letras. Em segundo lugar, você vai verificar se alguma das letras que compõem a palavra se repete. Então, aqui a gente pode ver que nenhuma palavra está se repetindo. Então, a gente vai ter um problema de permutação simples, né? Uma permutação de 8 letras. Então, isso aqui é 8 fatorial. 8 fatorial é igual a, estou usando a minha calculadora, tá? 40.320. Então, com a palavra, com as letras que compõem a palavra bruxismo, a gente consegue formar 40.320 anagramas. Só que isso aqui foi só mesmo para relembrar como é que a gente trabalha com anagramas. Como é que a gente trabalha com anagramas? Porque, na realidade, não é isso que a questão quer. A questão quer saber o número de anagramas que tem vogais juntas. Tá? Então, agora a gente vai identificar quais são as vogais da palavra bruxismo. Então, a gente tem o U, o I e o O. Então, aqui eu vou colocar as nossas vogais. São 3 vogais, U, I e O. Agora a gente vai verificar quais são as possibilidades que a gente tem de formar anagramas de forma que as 3 vogais apareçam sempre juntas, porque foi isso que a questão pediu pra gente, né? Os anagramas, a quantidade de anagramas, a palavra bruxismo que tem as vogais juntas. Então a gente já sabe que são 8 letras, então eu vou colocar 8 espaços aqui. E agora a gente vai querer os anagramas cujas vogais estarão sempre juntas. Então, isso aqui vai ser uma vogal, vogal e vogal. E aqui a gente vai ter consoante, 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 consoante. Então, só para verificar se todo mundo está entendendo. O problema que é a quantidade de anagramas formados com essas letras que compõem a palavra bruxismo, de modo que as vogais, que são U, I e O, apareçam sempre juntas. Então, aqui é a primeira possibilidade de nós termos um anagrama que começa com as 3 vogais e termina com as 5 consoantes. Vamos verificar outra possibilidade? Coloco aqui mais uma vez 6 espaços, tá? 8 espaços representando as 8 letras. Aí agora a gente pode ter vogal, vogal e vogal. E o restante vai ser o quê? Consoante. O que mudou aqui? Mudou que agora a gente vai começar o anagrama com uma consoante e eu desloquei as 3 vogais para as próximas casas, tá? Então, começa com uma consoante, aí depois a vogal, vogal e vogal, e termina com as consoantes. E assim sucessivamente, tá? Vamos lá, mais uma vez. Vou colocar aqui mais uma possibilidade, tá? Vamos lá. Então, aqui eu vou deslocar mais uma vez as 3 vogais. E aqui eu desloco mais uma vez as 3 vogais. De forma que elas sempre fiquem juntas. Então, aqui é consoante, 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 consoante. Aqui vai começar com 3 consoantes, seguida das 3 vogais, e termina com as 2 consoantes. Mais uma possibilidade, porque eu já vi que a gente vai conseguir deslocar mais uma vez essas vogais, e mais uma possibilidade. Então, vamos lá. Aqui eu tenho vogal, vogal e vogal, e aqui vogal, vogal e vogal. Né? Eu finalizei com 3 vogais.
E o restante vai ser preenchido com as consoantes. Pronto, tem mais alguma possibilidade de eu escrever, eu formar um anagrama com essas palavras, perdão, com essas letras, de modo que as 3 vogais apareçam juntas? Não tem. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, eu tenho 6 possibilidades. Agora, observem. As 3 vogais são diferentes, então, elas permutam entre si. Então, eu vou ter a permutação de 3 vogais vezes. As consoantes também são diferentes, então elas também permutam entre si. Então, vai ser a permutação de 3 vogais vezes a permutação de 5 consoantes vezes as 6 possibilidades. Quanto é 3 fatorial, né? Porque a permutação de 3 nada mais é do que 3 fatorial. É 6. Quanto é 5 fatorial? 120 vezes 6. 6 vezes 120 vezes 6 dá igual a 4.320. Então, são 4.320 anagramas formados a partir da palavra bruxismo, em que as 3 vogais aparecem sempre juntas. Aí eu pergunto, essa afirmação aqui da banca tá certa ou tá errada? Tá errada, né, gente? Por quê? Porque ele diz que são 4.230 anagramas, e não são 4.320 anagramas. Logo, está errado.